no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A morte precoce da jogadora de vôlei Paula Borgo, de 29 anos, que perdeu a luta contra um câncer de estômago, despertou novos debates sobre a doença e leituras com foco nos sintomas de tumores que podem atingir pessoas mais jovens ou com idade mais avançada. Paula descobriu o tumor em setembro de 2022, durante exames de rotina do clube em que era contratada, e veio a óbito no dia 11 de maio deste ano. A oncologista clínica doutora Luciana Campos, do Centro Regional Integrado de Oncologia, o CRIO, alerta sobre os sintomas da doença e se alterações genéticas podem ser transmitidas de geração em geração. Ao contrário da faixa etária da esportista, esse tipo de tumor atinge normalmente uma idade mais tardia, acima de 65 anos. Sobre esse assunto, a doutora Luciana Campos conversa agora no Jornal Alerta Geral com o jornalista Luzenor de Oliveira. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. O número de casos de câncer de estômago em pessoas mais jovens é uma surpresa nas pesquisas médicas? Bom dia. Bom dia, gostaria de dar um bom dia aos ouvintes do Alerta Geral. Sim, infelizmente, nos últimos anos nós temos visto um aumento de casos desse tipo de tumor na mais jovem, sim. Que pode se atribuir, doutora Luciana, essa incidência de tumor do câncer de estômago nas pessoas, na população mais jovem? Bom, infelizmente nós não conseguimos ainda definir um fator específico, né? As pesquisas apontam por alguma causa multifatorial. Algumas das coisas que têm sido apontadas, principalmente, é a nossa qualidade de vida, é o que nós comemos, a maneira como nós estamos nos alimentando nos últimos tempos, e também tem uma certa associação com o consumo de cigarros e outros derivados do tipo. Mas a gente não consegue definir uma causa. O que é que tem mais incidência pelas pesquisas? É o fator genético ou a questão do hábito de vida, do hábito alimentar? Bom, hoje nós podemos falar ainda que 85% dos cânceres, todos os cânceres que existem, incluindo de estômago, ainda são por fatores ambientais, né? O fator genético, que é o fator que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, eles vão ser responsáveis aí por 15%. Pode ser que esse número mude no futuro, mas por enquanto esse é mais ou menos a porcentagem que nós temos. Cada ano, pelo acompanhamento que a senhora tem nessa área médica, com os dados do Instituto Nacional do Câncer, a senhora observa que tem sido mais incidente, que tem aumentado a quantidade de casos de câncer do estômago nas pessoas jovens? Só para fazer esse complemento na pergunta. Sim, nas pessoas jovens tem se mostrado ao longo dos últimos anos, principalmente, uma redução na faixa etária, mas mesmo assim, nós ainda continuamos com a faixa etária mais comum, as pessoas acima de 50, 60 anos. O que a gente observa é que quando... Oi. Pois não, doutora Luciana. Que se observa que quando vem uma faixa etária mais jovem, esses tumores tendem a ser mais agressivos. E qual é o momento que os pais, no caso de adolescentes ou das pessoas mais jovens, precisam ter a preocupação, ou quando as pessoas com idade mais baixa devem ter aquele sinal de alerta sobre a necessidade de procurar um médico? Quais são os sintomas, quais são os primeiros recados que a doença dá no organismo das pessoas? Não, os sintomas iniciais, infelizmente, eles são muito vagos, não tem um sinal específico. Mas normalmente é uma azia, um empachamento, que você toma remédio, faz a reeducação alimentar e não melhora. Então é alguma coisa que você fez tudo certo que não melhorou, você deve procurar um especialista. Na verdade, já é para estar sendo acompanhado por especialista, e esse especialista vai recomendar ou não a necessidade de uma investigação mais profunda. Qual é o perfil dos pacientes que passam pelo Centro Regional Integrado de Oncologia do Ceará, o CRIO? Esses pacientes, um número mais elevado é da região metropolitana de Fortaleza ou do interior do estado? A grande maioria são pacientes do interior. Infelizmente, nós temos um suporte para oncologia no interior do nosso estado muito a desejar.
Então, nós temos a grande maioria do interior. Mas todos os nossos pacientes, eles já têm o diagnóstico de câncer. A gente focou essa entrevista basicamente nessa questão do câncer de estômago, mas existem outros tipos de tumores da doença. Quais são os mais incidentes? Nós temos, por exemplo, a questão da incidência do sol que contribui para provocar o câncer de pele. Nós temos também o câncer de mama, o câncer de próstata. Quais são os outros tipos de cânceres, doutora Luciana, que nesse momento geram também essa preocupação entre as entidades médicas? Nós nos preocupamos com os cânceres que são os mais frequentes, principalmente o câncer de mama na mulher e o de próstata no homem. E o de pulmão, que também é muito frequente e tem uma altíssima mortalidade. Esses tumores, eles são tumores que são possíveis rastrear, que existem exames em que a gente diagnostica numa idade ou num estágio muito inicial. O câncer de estômago, infelizmente, nós não temos rastreamento. Mama e próstata nós temos. E nesse caso, nós temos uma rede de atendimento na região metropolitana que consegue atender a demanda de casos da doença? Infelizmente, nos últimos meses, nós estamos tendo dificuldade por problemas burocráticos, em que a rede está um pouco sufocada. Antigamente nós conseguíamos ter um acolhimento maior, mas agora nós estamos um pouco sufocados. Nós não estamos conseguindo ter acesso a como nós gostaríamos que os pacientes tivessem. Nós tivemos 3 anos de pandemia da Covid-19, 2020, 2021 e parte de 2022. Após esses 3 anos, a senhora sente impacto desse período da pandemia da Covid-19, que impediu as pessoas, muita gente, de fazer exames médicos rotineiros, nesse caso da doença do câncer? Tem impacto? Se observa um avanço no número de casos da doença e até em situações consideradas mais preocupantes, mais graves? Sim, com certeza. Isso foi muito evidente durante o nosso retorno, apesar dos serviços de oncologia não terem parado durante a pandemia, mas houve inclusive pacientes em tratamento que abandonaram o tratamento, e nós notamos que pacientes voltaram para a gente com tumores maiores, mais avançados, e muitos inclusive sem chances de cura. Então um tumor que, se tivesse feito os exames adequados durante a pandemia, nós poderíamos ter curado aquele paciente. Naquele momento em que ele deixou de fazer os exames de rastreamento, nós perdemos a chance da cura. Então, seria como se fosse a mortalidade do Covid ali que não foi contabilizado nas estatísticas. Eu quero encerrar essa conversa com a senhora. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a oncologista clínica doutora Luciana Campos, a partir dos nossos estúdios da FM Expresso 104.3, com transmissão para outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Quero terminar com o seguinte pedido: qual é a recomendação, qual é a orientação que a senhora nos transmite para os nossos ouvintes, internautas, independente da idade, sobre esses sinais de alerta para os diferentes tipos de câncer? Qual é a orientação, doutora Luciana Campos? A primeira orientação é fazer os exames de rastreamento de acordo com a sua faixa etária. Mamografia, toque, PSA, Papa Nicolau, e sempre ter um acompanhamento adequado, que o médico vai ser a melhor pessoa para dizer qual é o melhor exame. E se você está tendo algum sintoma que não está melhorando com o tratamento normal, insista em ser investigado, porque nessas situações tem grande chance da gente descobrir doenças que ainda podem ser curadas. Quando nós diagnosticamos o câncer muito avançado, infelizmente a chance de cura é bem menor. Doutora Luciana Campos, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações importantes para os nossos ouvintes e internautas. Desejo à senhora um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a médica oncologista clínica doutora Luciana Campos, do Centro Regional Integrado de Oncologia, CRIO. Daqui a pouco tem informações da área política, decisões que podem mexer com a sua vida. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta.